Todos, cá estamos nós para mais uma reportagem. Desta vez viemos até à freguesia de São Mateus de Terra Alta falar com uma pessoa subejamente conhecida da Ilha Terceira, dos Açores, da diáspora. Um homem que tem um currículo vasto e nada melhor do que estar aqui numa casa dessas rústica, num ambiente de livros, de leitura. E vamos falar com este senhor que é o Sr. José Liduíno Borba. Desde já lhe agradeço ter aceito o nosso convite. É uma honra estar aqui a falar consigo. Estamos a transmitir, ou vamos transmitir para a Rádio e Televisão Artísia, Manuel Caneta Vídeo e também para o canal Mera Norte. Meu bom amigo, muito obrigado. Parabéns por essa casa que eu adoro, com estes livros, com esse ambiente lindíssimo e acolhedor. Muitos parabéns. Eu fazia-lhe uma pergunta que é: como é o seu dia-a-dia? Acorda a pensar nos livros? Como é a vida de um poeta, de um escritor? Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, muito mais num grupo que eu chamo alargado de pessoas ligadas ao vídeo e que acabam por deixar uma história gravada para as gerações vindouras. É de realçar o trabalho de toda esta gente que ao longo dos anos tem feito isto quase por amor à camisola, pensando apenas nos custos que tem, porque tem que pensar neles, que é assim mesmo, mas deixam um trabalho histórico que de outra forma se perderia com o tempo. As televisões oficiais não entram nesse tipo de trabalhos e muita da nossa cultura popular se perderia com os tempos, e graças ao trabalho dos senhores e de outros que vamos ter uma historiografia engraçada nessa área e que fica para quem vier atrás saber o que é que se passou. O meu dia-a-dia é um dia de uma pessoa normal. Eu costumo deitar em cerca da meia-noite ou perto da meia-noite, e como durmo muito, nunca me levanto antes das 9, 10 da manhã. Começa aí o meu dia. Consegue mesmo dormir bastante? Consigo dormir e não consigo passar a dormir menos. Quando durmo menos, começa-me a faltar a memória, esquece-me disso, esquece-me daquilo. Filo durante muitos anos por questões profissionais e tive de o fazer e fiz muito bem. O meu dia depois começa em meia-manhã com a minha higiene diária, o meu pequeno almoço, escrevo, faço algumas coisas até ao almoço, nomeadamente consultar os e-mails, consultar o Facebook, enfim, a correspondência que hoje já é eletrónica, acima de tudo, pôr essa correspondência em dia, ver o que há, acertar agulhas. Por vezes tem alguns dias que me desloco a Angra, que me desloco aos bancos, que me desloco a tratar de certas formalidades que é preciso fazer. E pronto, se não o meu dia normal é esse. Quando é para aí 11 horas da manhã, estou agarrado ao computador, agarrado aos meus livros, às minhas investigações, às minhas escritas, e gosto muito disso. Faço isso desde 2004, foi quando começou a investigação para a história de São Mateus. Foi o seu primeiro livro? Foi o meu primeiro livro. Não foi o primeiro a ser publicado, mas foi o primeiro idealizado, em 2004, e nasceu a História de São Mateus, que é uma recolha de mais de 4 anos. Começou em 2004, foi publicada em 2008. É um livro grande, pode não ser grande coisa, mas é grande. Tem 700 e tal páginas. Foi o livro que lhe deu mais trabalho de fazer, não? Foi dos que me deu mais trabalho fazer, e foi o primeiro grande trabalho que eu fiz, mas foi muito engraçado. Eu li cerca de 15 mil páginas de livros para compilar a história de São Mateus, consultei cerca de 16 mil páginas para essa história também, falei com mais de 200 pessoas, consultei os arquivos das finanças em termos de registro de propriedade, consultei o registro predial em termos de propriedade e sociedades de São Mateus, consultei o cartório paroquial de São Mateus, também por causa dos nascimentos, casamentos, batismos e óbitos. Deixa-me só concluir aqui uma pequena parte sobre a história de São Mateus, que eu costumo dizer na brincadeira que fazer a história de São Mateus foi como
sair do Porto de São Mateus num barco a remos ou numa lancha a remos com um balde e uma colher de chá, ir à ponta de Monte Brasil, enchê-lo com essa colher e voltar. Ou seja, tudo quanto havia sobre São Mateus, eu ia compilhando, ia juntando e deu a história de São Mateus. Muito bem, este aqui é o seu habitat, é o seu local de fabrico dos livros, da edição de livros. É aqui neste cantinho espetacular que o senhor começa. Deu início, como já disse, em 2004. Depois continua. E qual é o segundo livro que vem a seguir? E depois explique-me também como é que foi. Porque isto há muito trabalho. Não é como aquilo que as pessoas pensam. Para aquilo que contou há pouco, teve, para aquele testemunho que deu, imensas horas para fazer aquele livro. Sim, muitas horas. Aliás, a história de São Mateus foi uma recolha de 4 anos. À volta de 4 anos, começou em 2004 e foi publicado em 2008, foi lançado em São Mateus, foi lançado na diáspora, em New Bedford, num encontro dos amigos de São Mateus também em 2008, e eu estava a fazer a história de São Mateus, que foi editada não por mim na altura, pelo Mar Duarte, pelas edições Blue, com um acordo estabelecido entre ele e a Junta de Freguesia. Ao mesmo tempo faz-me um convite para eu escrever a vida do tio João Ângelo, a biografia do tio João Ângelo, que era uma ideia que o Mar Duarte já tinha há algum tempo, mas nunca teve tempo para isso, e perguntou-me se eu teria na disposição de fazer. Eu disse, olha, eu vontade e interesse tenho. Primeiro tenho que perguntar ao tio João Ângelo se quer e se pode, e em segundo tenho de enquadrar isto no livro São Mateus que estou a escrever, porque já tem uma data marcada, eu tenho de concluir esse prazo. Vim para casa nesse dia e o que fiz foi telefonar ao tio João Ângelo, pessoa quem eu conhecia, dizer que era amigo íntimo é mentira nessa altura, mas depois passamos a ser bons amigos ao ponto de ir à casa dele de 15 em 15 dias, de mês a mês, e com aquelas conversas de filhos que nunca mais esquecem, e foram noites muito agradáveis. Mas como eu estava a dizer, cheguei esse dia à casa e telefonei ao tio João Ângelo, o seu telefone fixo em casa que ele tinha, que ele deixava sempre tocar 2 ou 3 vezes, que era para ter certeza que estavam a chamar, e depois, e só levantava depois de tocar mais uma vez, não era a meio do toque, tinha que acabar o toque para ele levantar, nem que fosse interromper o toque ou qualquer coisa do género. E telefonei-lhe e pus-lhe ao corrente da situação, e a resposta dele foi uma resposta engraçada, disse, só rapaz, eu não tenho recheio que dei para um livro. Uau. Foi a resposta, aquela resposta filósofo da rua. E eu disse ao tio João, mas a gente pode ter um bocadinho e conversar. Ok, o homem, a gente combinou. E combinamos o dia que foi e fui à casa dele. E começamos a conversar e eu expliquei-lhe o que é que queria fazer e que o trabalho de recolha dependia de mim. O trabalho da edição não dependia de mim, dependia do Mar Duarte. Ele achou interessante, começamos a conversar, porque o tio João já tinha sido abordado várias vezes, em várias conversas, para outras finalidades, para outras histórias, para outras coisas, e muitas delas ficavam depois pelo caminho, não passava de conversa, e o tio João, uma pessoa sabida, e já com a sua idade, já tinha alguma experiência de vida, ele não me disse, mas a primeira reação que eu vi nele foi, este é mais um que vem aqui dizer qualquer coisa que depois não passa disto e não dá nada. Mas começamos a conversar e ele depois ali, na primeira, segunda conversa, e foram 12 conversas, 12 dias, 12 noites, 12 serões maravilhosos, e ele ali, já na segunda ou terceira conversa, ele percebeu que aquilo pelo menos era a sério da minha parte, era a sério, e começou a colaborar muito bem, e começou a dizer histórias e coisas que gostava de ver incluídas no trabalho. O senhor, ao longo dos anos, e antes de dizer quantos livros já escreveu, já editou, já lançou, trabalhou com muitas editoras ou são poucas? Muitos livros e poucas editoras?
Muitos livros e poucas editoras. A única editora a primeira foi a do Mar Duarte, que editou a História de São Mateus e o João Ângelo, o Mestre das Cantorias, e depois os outros todos, de minha autoria e de outras pessoas, foram editados por mim, por uma editora que eu criei. No entretanto, senti necessidade disso, era prático, eu resolvia como queria e entendia a hora e ao dia que me dava jeito, como se costuma dizer, mas tive um bom relacionamento com o Mar Duarte das duas obras. Quantos livros editou sozinho e depois outros quantos acompanhado, colaboração? Quantos livros, e na mesma pergunta, quantos livros já lançou? Fala-me um bocadinho dessa história. Pois são 101 livros até agora editados, 65 são de minha autoria. Desses 65 tenho, não sei quantos, mas uma força de expressão, meia dúzia com outros autores também, pessoas que colaboraram comigo em determinados livros, mas destes 65 talvez aí uma meia dúzia, uns 10, não sei, que tenha com outros autores. Dos 101, os outros 36, ou 36, se digo bem, são de pessoas que me solicitaram, pessoas que são autores que queriam editar o livro e que entenderam que a minha editora tinha condições de editar, e editei-os, e tem sido, de certa maneira, um sucesso a edição desses livros, até hoje. Muitas das pessoas pedem, o senhor tem ideia para fazer estes livros, como é que funciona? Desembrulhe-me um bocadinho esse livro. A pessoa tem um livro já planeado, ou a ideia de um livro, e coloca uma questão. E o que eu lhe digo, olha, se tem a ideia, se já tem o livro escrito ou aquilo que quer, é muito fácil, é só me entregar. Eu trato de tudo, a gente acerta pormenores, preços, páginas, tamanhos, esse tipo de coisa, o lançamento, onde, como. Há casos diferentes, ou seja, há a pessoa que já tem a ideia, que já tem o livro escrito, que já sabe o que é que quer, e há a pessoa que tem uma ideia e vai escrever o livro, ou já escreveu, mas não tem a certeza como é que é. Já apanhei os dois casos, e depois alguns editar dá mais trabalho do que escrever, porque temos que remodelar a disposição do livro, o capítulo que vem primeiro, o outro que vem a seguir, qual seria a melhor ordem, mas pronto, faço esse trabalho, tenho feito com muito gosto.
Uma das minhas vertentes nos livros tem sido a nossa diáspora, a nossa imigração. Eu ia fazer essa pergunta. E ele fazer essa pergunta era no sentido de já fez vários lançamentos em vários locais, em diferentes meios, alguma que tivesse acontecido alguma peripécia, e ele perguntar isso também, que era na diáspora, já foi muitas vezes à diáspora fazer lançamentos de livros, de cantadores lá fora. Fala-me um bocadinho sobre isso. Pois, eu não sei agora de cor em relação à nossa diáspora, mas julgo que são mais de 20 livros relacionados com a nossa diáspora, talvez mais perto de 30 do que de 20, não os sei precisar de cor. Começou em 2012 o Adelino Toledo, Uma Voz na Diáspora, o nosso improvisador das Fontinhas, que vivia em Rio Mar, na Califórnia, e que me foi sugerido fazer a biografia dele. Foi das experiências mais interessantes que eu tive na nossa diáspora. Um homem íntegro, um homem que já faleceu, sim, infelizmente, um homem dos melhores improvisadores que tivemos cá e lá, um homem que veio cantar em 98, que veio cá em 98 e que cantou no Arieiro, e que disse, acho que foi numa cantoria com o José Pereira, se não me engano também já falecido: eu vim ver-vos face a face, matar saudades sem fim, por se eu não as matasse, elas matavam-me a mim. E essa quadra ficou célebre, ainda hoje é falada em todo o lado, e o nosso amigo José Fernandes, que está no Canadá, que já está doente e que já não canta, disse-me uma vez numa conversa que falávamos sobre o improviso, ele disse: vim cá todos os anos, era raro o ano que ainda vim cá cantar, e nunca tive aquela ideia. Porque aquilo é uma ideia, pá. Que mais gostou de fazer, mais, se calhar é uma pergunta que já sei a resposta, foram todos, mas algum que lhe deu mais trabalho, que mais gostasse? Pois a resposta diplomática é foram todos, e é verdade, no fundo foram todos, mas começou por ser a história da minha freguesia de São Mateus, porque teve uma recolha muito grande, teve muito trabalho, teve muitos anos, e foi uma aprendizagem enorme. Mas teve outros da nossa diáspora de cá. Eu fiz relacionados com os empreendedores da Ilha Terceira, que foi uma reedição do nosso amigo o Borges Martins. Tinha feito os empreendedores da Ilha Terceira com 95 empreendedores, e depois atualizei, fiz com 209, fui buscar mais alguns que, no entretanto, tinham ficado para trás, e outros que ficaram para trás, e, entretanto, alguns que tinham nascido destes mais novos, porque o mais novo que lá estava, e era um menino na altura, foi o Eliseu, e daí para cá há uma nova geração
que já está representada nesse livro. Fiz um livro também para a nossa diáspora que marcou muito, que foi a história da Irmandade de Gacetinho, 100 anos, quando a Irmandade de Gacetinho fez 100 anos. Gacetinho é muito conhecida pela festa de Nossa Senhora dos Milagres, que neste momento tem 80 e tal anos, perto de 90 anos de atividade. Mas a mais antiga é Espírito Santo, de Gacetinho, e foi essa que eu fiz, embora as duas festas se desenrolem no mesmo salão. São feitas as duas na mesma cidade, no mesmo salão. E foi muito interessante, tive que fazer muita investigação, falar com muita gente, e deu também um livro com 700 e tal páginas, e está lá a história toda. E as capas, como é? Como é que nasce a capa? A capa nasce de várias ideias, começa por ser uma, depois se está ligada a alguém, esse alguém tem uma opinião também, e a gente vai conciliando isto tudo. Eu tenho uma designer que me ajuda nessa parte, ou seja, da parte de design. Quando há que montar um livro com um design especial, ela que o faz, e muito bem feito. Eu tenho, se me permite, tenho aqui algumas coleções nestes livros ao longo dos anos. Comecei por fazer a coleção de improvisadores, que já vai em 25 livros só relacionado com improvisadores, desde das biografias individuais até às biografias coletivas, até às velhas, que conheces também. E são 25 livros. Tenho outra coleção que são figuras da diáspora, onde começou o primeiro livro por ter o Rei da Batata Doce, a biografia dele, um dos nossos imigrantes de sucesso na Califórnia, conhecido em todo o mundo. Mas essa coleção também já vão com 10 livros, de tudo biografias de pessoas de destaque da nossa comunidade. Olha, um dos últimos foi o Vítor Santos, o nosso amigo Hélio Leal do Canadá, que deu touros durante muitos anos em condições extremamente difíceis e extremamente dispendiosas em termos de manter aquela máquina. E pronto, Houve algum livro que não tinha chegado ao fim, que tinha tido ideia, que às vezes pode acontecer ou não? Sim. Ideias que idealizou alguma coisa e depois não chegou ao fim. Caso ou outro. Não há muitos dias que eu idealizei uma versão curta das velhas, digamos que poderia ser uma versão turística do livro das velhas, ou seja, fazer um pequeno livro como parte do livro das velhas. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, muito mais havia para falar. Gostaria de, antes de acabar, claro que já falou na diáspora e muito bem, futuro, muitos mais livros em mente? E depois uma mensagem para a nossa diáspora. Tem livros, eu costumo dizer na brincadeira que tem livros para escrever até depois de morrer. Portanto, tem projetos, tem uma série de coisas, vão andando, todos os dias tem sempre mais qualquer coisa. Os últimos 2 que foram editados agora no princípio deste ano, um chama-se, que tem integrados também na coleção Figuras da Diáspora, chama-se Isalino Santos, uma voz na Califórnia, que é o Sr. Isalino Santos, natural do Porto Martins, que atuou aqui durante alguns anos, nomeadamente no fado e canção, depois emigrou nos anos 60 para a Califórnia, por lá fez a sua vida e foi também cantando fado e desgarradas e modas regionais. Esse é um. O outro livro é o Famílias da Ilha Terceira, neste caso a família Bendito Bailão. Bendito é o nome legal da família, Bailão é alcunha. E foi um livro que eu fiz em coautoria com o João Bailão, que está a norte da Califórnia, em Lincoln, que acabamos agora e que vai ser lançado no dia 13, dia 13 de abril, aqui em Angra do Heroísmo, na nova livraria Lar Doce Livro, que vai abrir no dia 6, na Rua de São João, e uma semana depois, no sábado seguinte, vamos lançar lá o livro. É a história e as genealogias da família Bailão, a família que está espalhada pelo mundo e que começa na Ilha Terceira e se espalha pelo mundo.
O senhor é uma compilação de poeta, escritor, editor, é isso tudo? É um bocadinho disso, a minha parte de poeta pode ser às vezes ligada ao improviso com os amigos, que às vezes sai uma quadra, como já aconteceu na Califórnia, em ambiente de amigos, não me sinto na disposição de ir para cima de um palco cantar meia hora ou uma hora, porque acho que não tenho bagagem suficiente para isso, e deixo isso a quem sabe, e sabe fazê-lo muito bem feito, e que estão a fazer bem feito. Escritor, sim, vou escrevendo algumas coisas, é um bocadinho disso tudo que acabaste de dizer. Agora para a diáspora. Pois a nossa diáspora tem-me tratado sempre muito bem e da melhor forma quando eu vou lá. E eu vou lá daqui a dias, vou lançar o livro do Isalino Santos e também vou lançar o da família Bailão, ou pelo menos levá-lo comigo. E sou sempre muito bem recebido e muito bem tratado, portanto, grande parte dos meus trabalhos para lá têm sido muito bem acolhidos, só tenho a dizer bem daquela gente, e aquela gente recebe-nos sempre de braços abertos. E assim foi, mais uma reportagem para a Rádio e Televisão Artísia, canal Maré Norte e Manuel Canete Vídeo. Foi um gosto enorme estar aqui com o meu amigo José Liduíno Borba. Obrigado também aqui ao Sr. Liduíno por deixar que nós fotografemos, que nós filmemos aqui a sua biblioteca, os seus livros. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.